A paz do Senhor, meus amados irmãos, uma boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, seja sobre as vossas vidas. É um prazer estar mais uma noite aqui convosco, onde nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui nas terças-feiras de Vidas Profundas. É muito bom estar com cada um de vocês. Deus vos abençoe. Para você que não é membro da Assembleia de Deus de Porto Novo, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para fomentar a Palavra de Deus, falar das grandezas do Evangelho de Cristo, trazer um estudo da Palavra de Deus, acima de tudo, para que esse estudo tenha efeito, né? O estudo da Palavra de Deus, ele tem que produzir o verdadeiro avivamento, que é a mudança de caráter e de comportamento. E para isso nós temos orado e pedimos ao Senhor sabedoria que venha do céu, para que a gente possa trazer um estudo bíblico focado na vontade genuína do Espírito Santo de Deus. Muito bom te receber. Estou vendo o pessoal da nossa igreja entrando. Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal aí que não é da Assembleia de Deus de Porto Novo, Ministério Vidas Profundas, mas está se achegando ao grupo, sejam todos muito bem-vindos. Para nós é um prazer vos receber, tá? E assim que passar esse período de pandemia, isso aí vai acabar em nome de Jesus, como foi ministrado na palavra de domingo à noite, isso vai acabar. Fica o convite para você conhecer a nossa igreja, o nosso ministério, que já existe há 52 anos. A Assembleia de Deus de Porto Novo é uma igreja histórica em São Gonçalo, e é muito bom ter você conosco. Assim que puder, nos visite. Nós estamos na rua 1º de outubro, número 9, Porto Novo, São Gonçalo. A nossa referência é próxima à curva do S, mas encontrando alguma dificuldade, faça contato conosco, que a gente marca com você um local e a gente te conduz até a nossa igreja. Vai ser uma honra muito grande poder te receber, tá bom? Nós estamos trabalhando também agora com o YouTube, então esse vídeo aí vai ser postado no YouTube. Eu quero fazer um convite para você, tá? Vá lá no nosso canal, Assembleia de Deus em Porto Novo, procure lá. Tá? Vai estar o nosso íconezinho lá, o nosso logotipo, a nossa logomarca. Nós estamos fazendo toda essa difusão nas redes sociais, estamos fazendo no WhatsApp, no Instagram, Facebook. Nós temos o nosso site, que é www.adportonovo.com.br. Nós temos mais de 20 apostilas de estudo bíblico, tá? E se você quiser estudar a Palavra de Deus conosco, se você quiser adorar a Deus conosco, a nossa liturgia está aberta. O nosso culto online funciona todo domingo às 19h30, onde nós estamos levando a palavra de Deus, louvor, adoração, tudo aquilo que nós podemos fazer de melhor, nós estamos fazendo para o nosso Deus. Então vai lá no canal do YouTube, vai lá, se inscreve lá, tá bom? Faça a sua inscrição para que você tenha acesso a todos os nossos vídeos, os nossos conteúdos. Vai ser uma bênção poder ter você conosco, ter a sua família conosco. Para mim, como pastor, é uma honra muito grande poder ter você, ter a sua família conosco. Fico muito feliz. E o Senhor há de te abençoar a cada dia mais. Nós vamos estar orando pela sua vida, tá bom? Vamos ao estudo da Palavra de Deus. O pessoal está chegando aí. Eu quero ter uma palavra de oração, né? Eu tenho o costume de dizer que quando eu era bem jovem, eu não sou velho não, estou careca, mas não sou velho não. Quando eu era mais jovem, quando eu comecei a minha carreira no Evangelho, a minha caminhada no Evangelho, né? Melhor assim, eu aprendi uma coisa. Eu, quando fazia qualquer análise de texto bíblico, lia a Bíblia, estudava, eu orava antes e pedia para o Espírito Santo, para o Deus Espírito Santo, iluminar a minha mente, o meu coração, para que eu pudesse receber aquilo que eu li, aquilo que eu estudei. Isso é muito importante. Ponha sempre Deus como teu professor, o Espírito Santo como teu professor. O pastor, ele vai pelo Espírito Santo levar a você o conhecimento bíblico, mas o entendimento, homem nenhum vai te fazer entender, só o próprio Deus. Então, curve a sua cabeça, sua fronte, feche os seus olhos e vamos pedir para que o professor ele esteja no nosso meio dando a aula, tá bom? Feche os teus olhos, baixe a sua fronte. Senhor, nós te agradecemos nessa noite por estarmos na tua presença. Pedimos ao Deus Espírito Santo que ele tome conta agora da lousa, para que ele tome conta agora do quadro,
para que ele agora comece a dar essa aula tão pura e genuína que é a tua palavra, ó Deus. O homem não tem nada para passar para o homem, porque o conhecimento do homem, Senhor, ele é finito. Mas o teu conhecimento, Senhor, ele perdura de eternidade a eternidade. Nós sabemos que o entendimento, homem nenhum pode fazer o outro entender, mas o teu Espírito é aquele que vai de encontro à mente humana, o coração do homem, e leva sobre ele a iluminação do teu Espírito Santo. Que nessa noite o Deus Espírito Santo esteja em nosso meio e que ele tome a palavra e que ele fale conosco de maneira sobrenatural e única, Senhor, nessa noite. Sobre a vida desse irmão, dessa irmã, aonde está um cristão agora buscando do Senhor a sua graça, o entendimento da sua santa palavra. Eu te imploro, eu rogo ao Senhor, fala conosco nessa noite, para a glória e honra do teu santo nome. Esses irmãos, Senhor, que precisam, estão orando e buscando do Senhor, dá-lhes com abundância o teu bom tesouro, a tua palavra. Obrigado por esse momento de oração, eu te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Querido, vá lá, dá um likezinho também pra gente, tá bom? Ó, bonitão pra gente lá, tá bom? Vai ser muito bem-vindo o seu comentário, tudo. Nós estamos aqui para trabalhar pelo reino. Epístola de Tiago, né? Nós já falamos aqui sobre o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hoje vamos tentar encerrar esse estudo temático para a gente começar um estudo. Eu estou querendo trazer um estudo aí novo. Nós vamos falar sobre sabedoria, tá? Se o Senhor nos permitir encerrarmos hoje aqui, terça-feira que vem nós vamos falar sobre sabedoria. Você sabe o que é sabedoria? Você tem sabedoria? Não confunda a sabedoria com inteligência. Não confunda a sabedoria com conhecimento. Então, a gente quer trazer um estudo sobre sabedoria. Sabedoria é algo que todos precisamos e temos que pedir a Deus. E se a gente conseguir encerrar aqui hoje, a gente vai trazer na terça-feira que vem um estudo sobre sabedoria. Tiago, nós já falamos aqui as outras duas terças-feiras passadas, que não é Tiago apóstolo, tá? Mas esse Tiago aqui é chamado de o justo, irmão de Jesus, que viveu a vida inteira e foi se converter, na verdade, na morte e na ressurreição do Mestre. E ele se converte por estar acompanhando na caminhada, ele recebe Cristo de uma maneira muito própria, verdadeira, autêntica, e vai endereçar esta carta, uma epístola universal, tá? E quando a gente vê logo nos primeiros versículos dessa epístola, a gente vê ele falando para as 12 tribos dispersas de Israel. Então nós já comentamos sobre isso, a data da carta é de 48, 49 a 62 depois de Cristo. Logo no primeiro século, o grande adversário da igreja é o judaísmo. A igreja, ela nasce, na verdade, de uma comunidade judaica. Os primeiros 60 anos da igreja, o maior inimigo da igreja adversário é o próprio judaísmo, né? Porque as pessoas abandonam a fé, abandonam a fé no judaísmo, abandonam a crença no judaísmo e se convertem para o caminho. Jesus é chamado de caminho. Algumas confusões teológicas vão existir, vão dizer que logo no primeiro século que a igreja era uma igreja composta por canibais, né? Vão difundir essa doutrina louca, porque eles comem do corpo do Deus dele, bebem do sangue do Deus dele, do Deus deles, né? Eles vão alegar essas doutrinas assim bem maléficas e para ofender e para magoar, vão ser difundidas para trazer confusão. Vão dizer que a igreja do primeiro século comete incesto, né? Vai dizer assim, pô, mas o camarada ele tem relação, ele é casado com a irmã dele, porque vão começar a chamar os pares no evangelho, né? Os seus irmãos de irmãos e irmãs, e o esposo chama a esposa de irmão. Isso aí vai trazer também uma pequena confusão logo no primeiro século, e vão dizer que por o esposo chamar a esposa de irmã e vice-versa, eles dormiam e cometiam incesto. Essas confusões vão acontecer, por isso, né? A igreja tem uma necessidade de grandes apologetas na época. A igreja já nasce com berço apologeta, né? Os apóstolos já têm a propriedade dada pelo Espírito Santo de ser apologetas e combater falsas doutrinas. Se você não estudou ou leu, procure depois a Didaquê. A Didaquê foi o primeiro escrito da igreja primitiva.
Então a didaquê vai descortinar muita coisa, porque é como se fosse um pequeno regimento interno de comportamento, logo no início, no primeiro século, para a igreja saber se comportar e se pautar diante de algumas situações que surgiriam naquela época. Então Deus dá essa capacidade aos apóstolos disso, como o primeiro concílio de Jerusalém em 50, onde eles vão começar a trabalhar de maneira muito forte a doutrina. Então vão se abster de tudo que é sacrificado a ídolo, de sangue, de carne sufocada. Tá? Por quê? Porque precisam fazer uma distinção da igreja para o judaísmo, não vai ter a circuncisão agora. Então isso tudo tem que ser colocado de maneira muito clara, porque a igreja não pode viver judaísmo. Tá? Eu falei aqui em um dos nossos estudos que nós temos um problema muito sério quanto à liturgia, quanto ao culto hoje. E qual é o problema? Nós temos um grupo nas igrejas que tem o caráter de restauracionistas. Eles querem pôr a arca do concerto sobre púlpito, eles querem colocar menorá, que é o candelabro de 7 pontas, né? Eles querem trazer toda aquela parafernália da lei. Pastor, o que o senhor tem para me dizer da lei? Graças a Deus, porque a lei existiu. A lei foi um propósito de Deus para trazer o homem para si, com grandes apontamentos para Yeshua HaMashiach. Jesus vem, por quê? Porque Jesus Cristo Messias era prometido, e a lei aponta, o menorá era ele, o candelabro era ele, o altar do holocausto era ele, a arca do concerto era ele. Tudo apontava para a grandeza desse Cristo. Tá? Então, ele quando brada, e nós falamos isso aqui no domingo na Escola Bíblica Dominical, online, a gente tem falado muito sobre isso, o tetelestai, em grego está consumado, a lei mosaica se cumpre nele, quanto à liturgia, né? Quanto ao culto, por isso que nós não temos animais sendo sacrificados sobre os nossos altares hoje, é por causa disso. Tá? Então a igreja do primeiro século já nasce com essas demandas, então ali vai ter problemas, como nós falamos aqui na terça-feira passada. Qual o problema? A pessoa se convertia e chegava em casa, agora eu sou cristão, não professo mais a fé no judaísmo. Então aquela pessoa era perseguida pela própria família. O capítulo de número 1, tá, que nós analisamos, a gente vai ver esse tipo de problema acontecendo. E ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai falar sobre a perseverança, ele vai falar sobre motivo de grande alegria na provação. Por quê? Porque logo isso vai ser uma coisa que vai estar em voga. Recebem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e o que vai acontecer? A própria família vai rejeitar. E Jesus já tinha previsto isso. Ele já tinha falado que pai contra filho, filho contra pai. Né? O capítulo 1 é um capítulo onde Tiago vai falar sobre sabedoria. Nós comentamos sobre isso. Ele vai trazer elementos de obras. Né? Eu até falei aqui que Lutero ele não vai concordar com a canonicidade da epístola de Tiago. Ele não vai ser um estudioso da epístola de Tiago, porque ele acha que Tiago vai contradizer Paulo nas suas afirmações. Mas a revelação do Evangelho é progressiva, e quando a gente olha isso hoje, a gente vê que, pelo contrário, o que vai acontecer com Tiago? Ele vai concatenar com Paulo, ele vai trazer uma concordância de ideias com Paulo, porque no capítulo de número 1 ele vai falar que não existe fé sem obra. E a gente comentou sobre isso aqui, a gente falou sobre não existir uma fé verdadeira se você não tem obra. Eu não posso falar de Jesus Cristo para uma pessoa que está morrendo de fome, passando necessidade, virar as costas para ele, bater no ombro e falar assim, Jesus é maravilhoso, é bom, e deixar aquela pessoa com fome. Tá? Então a gente precisa ter o amor de Cristo nos nossos corações, e aonde há fome a gente leva a solução, que é a comida, e fala do amor de Cristo, e ajuda aquela pessoa a se manter. Isso é o verdadeiro Evangelho. Tá? E Tiago vai falar sobre isso. Isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Agora, a gente não crê na salvação como outras religiões creem. Eu não preciso fazer obras ou caridade para que eu evolua. Eu não preciso disso. Eu não faço obras para ser salvo. Eu faço obras porque sou salvo. Isso é fruto da minha fé em Cristo Jesus. Capítulo de número 1.
No capítulo de número 2, tá, ele vai falar sobre uma questão bem interessante, que é sobre o favoritismo, sobre seguir em paz. Ele vai novamente bater nessa tecla sobre as obras, que as obras têm que acontecer, né? Ele vai falar sobre o aperfeiçoamento dessas obras e vai falar sobre a fé que Raabe teve, né? Sobre a prostituta Raabe de acolher os espias de Josué. Então, você vê que o camarada ele se torna uma coluna na igreja primitiva. Ele se torna uma referência. E a carta dele, via de regra, são para aqueles cristãos que se converteram dentro do judaísmo. Tá? Eu vou fazer um resumo aqui mais rápido, porque senão a gente vai ficar muito preso aqui. Capítulo 3 é um capítulo muito conhecido, que fala sobre o uso da palavra, o uso da língua. Ele vai colocar essa questão assim de maneira muito forte, e vai destacar um capítulo só para falar sobre o uso da língua. E ele vai dizer que o homem que consegue domar a sua língua doma todo o seu corpo. Vai fazer a comparação de um leme e de uma nau, que leva a nau de um lado para o outro, e é uma pequena peça. Ele vai falar sobre a fagulha que incendeia florestas. Ou seja, o poder que há na tua língua, na minha língua, ela pode mudar o mundo, o rumo de vidas. E ele vai bater nessa tecla e vai falar com muita propriedade. No capítulo de número 4, que a gente vai falar sobre, a gente vai comentar hoje, eu estava lendo aqui, eu falei, rapaz, essa palavra é pesada, uma palavra muito forte, mas a palavra de Deus a gente não pode deixar de falar, pelo contrário, temos que falar. Ele vai falar de uma coisa muito interessante. Ele vai falar sobre o convívio de paz entre os irmãos. Você já parou para pensar nisso? Já parou? Vamos fazer a leitura para a gente fazer esses comentários aqui, tá? E a gente está evoluindo aí nessa parte de tecnologia, tá? Está começando agora, estamos engatinhando, e eu acredito que daqui a algum tempo a gente vai ter uma interação maior, os irmãos vão poder fazer perguntas, tá? Mas a gente está fazendo com muito carinho, com muito amor. A gente tem uma turma lá de voluntários na nossa igreja, que estão levantando a mão, estão falando, pastor, estou aqui, quero ajudar. E estão caindo dentro. Eu quero até aqui publicamente agradecer a minha equipe de mídia, aos nossos músicos que são voluntários, se ofereceram, estão trabalhando. Deus vos abençoe de maneira desmedida, tá bom? Vamos fazer a leitura, capítulo de número 4, vamos lá. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Ó, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O que você entende de paixão que guerreia dentro de você? Hã? Paixões que guerreiam dentro de nós. Lembra da eternidade? Lembra de uma paixão que nasceu dentro de alguém dentro da eternidade? Eu vou usar uma palavra aqui bem básica. Vaidade. A vaidade nasce no coração de Lúcifer. A inveja. Tá? E ele, no discorrer do texto, ele vai bater em cima disso. Ó, versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Olha o que ele está falando aqui, hein? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Rapaz, é uma visão muito grande do Evangelho que esse homem de Deus tem. Então ele vai falar de buscar aquilo. Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Tudo que você buscar de Deus, tudo, quem teme a Deus, quem ama a Deus, quem busca uma vida regrada na palavra de Deus, tudo o que você pede a Ele tem que ter um propósito. Você não pode querer alguma coisa porque você quer. Você não pode querer uma coisa porque a outra pessoa tem. A gente tem um problema muito sério hoje nessa vida fugaz e louca chamada consumismo.
Uma pessoa chega na igreja, ou chega no seio da família, ou chega no trabalho, ou na faculdade, com um celular novo. Eu estou trazendo um exemplo muito simplório aqui. A outra pessoa fica louca por aquele celular, se endivida e vai na loja, pega e compra em 20 vezes no cartão para ter um celular igual. Para que você vai ter aquele celular se o seu celular funcionava da mesma maneira e te atendia? Para que você vai querer um carro novo se o seu carro atende a você e o momento de trocar de carro não é agora? Para que você vai buscar coisas que não há uma necessidade real para você? Pessoas cobiçam cargos dentro das igrejas. Pessoas querem liderança dentro da igreja. Pessoas querem estar em voga dentro da igreja. Eu já ouvi uma coisa que me chocou. Pastor, eu nasci para ter o microfone na mão. E aquilo me impactou de uma maneira muito negativa. Sabe por quê? Porque eu nasci para ser servo. E o servo é servo. Servo é servo atrás das cortinas. Eu não nasci para estar em voga. Eu faço aquilo que o mestre manda. E se o mestre quiser, ele vai te colocar para o Brasil todo te conhecer. Ele vai te dar voz, vai te dar sabedoria, ele vai te dar palavra, ele vai te dar conhecimento, ele vai te dar autoridade. Só que você tem que pedir aquilo que tem que ter um propósito no teu pedido. Para que você quer sabedoria? Para que você quer autoridade? Você tem que aplicar tudo em favor do reino e com sabedoria. Eu não posso ter porque eu quero ter. Eu não posso ter porque o outro tem. É muito triste quando a gente vê algumas coisas, né, quando as pessoas subjugam as outras e se acham melhor do que as outras. Por que você se acha melhor do que o outro? Por que eu vou me achar melhor do que alguém? Elias foi um profeta, e nós ministramos aqui, que choveu fogo do céu com ele, não foi mais de uma vez, menos de uma vez não, só uma vez não. Choveu fogo do céu diversas vezes com Elias. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma ti os seus 50. E depois ele ainda vai falar assim, ó, se Baal é Deus, clama mais alto, porque de repente ele está dormindo. E quando ele ora, o fogo cai e consome o holocausto no Carmelo. Agora uma coisa interessante, Deus tem um propósito específico na vida de cada um. E nem todo mundo vai descer fogo do céu. Nem todo mundo Deus vai fazer descer fogo do céu. Mas Deus vai te usar da mesma maneira. Eu tenho o costume de dizer que Deus não usa mais um e menos outros não. Deus usa cada um de uma maneira diferente. Você tem a sua importância no reino da maneira que Deus quer. Não é porque o camarada está na televisão que ele tem 25 mil membros, 50 mil membros, que ele é melhor do que eu dentro do ministério. Porque eu exerço o ministério que Deus me deu, aquilo que eu posso suportar e faço da melhor maneira possível. Se ele tem 50 mil, glória a Deus. Que Deus o sustente e dê sabedoria. Mas eu vou fazer aquilo que me foi dado pelo Espírito Santo e faço de maneira excelente. E quero aquilo que é meu, não aquilo que é dos outros. Então a gente precisa entender, porque Tiago coloca isso aqui de uma maneira muito clara. Vocês não recebem porque pedem mal. Olha o que ele vai dizer. Pedem por motivos errados. Meu Deus do céu. Pedem por motivos errados. Versículo 4. Adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Aí ele vai usar de um termo, como ele está falando, né, para judeus convertidos ao Evangelho, ele vai usar um termo veterotestamentário, um termo do Antigo Testamento. Por que ele vai falar adúlteros? Não é que é a prática do adultério literal, é a prática do adultério espiritual. Lembra como era a relação de Deus com Israel no Antigo Testamento? A relação dele no Antigo Testamento com Israel era a relação de Deus como amo e Senhor e de Israel como esposa. E da mesma forma a relação de Cristo com a igreja no Novo. Cristo noivo, igreja noiva. Então ele vai colocar tipo assim, vocês estão se prostituindo, adulterando espiritualmente. Vocês são adúlteros espiritualmente. Por quê? Porque buscam dos prazeres mundanos.
Então é uma coisa que nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos nos guardar de todo esse mal que nos rodeia. O mundo está podre. O mundo está praticamente perdido. E ele vai fazer uma alusão aqui muito séria. Quantas mazelas nós estamos vendo aí? Tá? Pela televisão, pela internet. Tá? O seu celular, você clica, qualquer coisa você encontra no seu celular. De filmes a imagens, a tudo quanto é coisa ilícita, podre, imunda, o mundo te oferece pelo teu celular. E a gente tem que estar com as vestes limpas diante de Deus. Nós precisamos disso. Versículo de número 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Aí ele vai falar sobre o relacionamento do Espírito Santo conosco. Tá? Isso aqui é muito, muito forte. Quando ele fala que o Espírito está em letra maiúscula, dentro de uma linguagem simples da língua portuguesa, é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúme de você, tem ciúme de mim. Tá? Eu me lembro que eu falei uma coisa bem interessante, já tem um tempo isso, tá? No primeiro Transpondo o Véu que nós tivemos, eu trouxe um exemplo para os músicos, né? Porque músico tem o costume de... Eu conheço muitos músicos que ouvem muitas músicas do mundo, seculares, para se aperfeiçoar. E eu fiz uma comparação, né? E disse para eles o seguinte: quem tem esposa, noiva, namorada? E a maioria levantou a mão, né? Falei, se você fosse no seu trabalho buscar a tua esposa, chegando no seu trabalho, a tua esposa está na porta do trabalho, aquele monte de rapaz e de moça, aí na hora de se despedir, ela se despede de todo mundo, ela pega o rapaz, puxa pela camisa e dá um selinho nele. O que você ia fazer? Ah, meu irmão, os músicos ficaram macho, né? Pastor, eu não aceito isso. Não falaram para mim, mas a gente viu que era um exemplo que ninguém gosta. Já pensou a sua esposa dar um selinho em outra pessoa? Mas é um selinho, pastor. Você ia aceitar isso? E eu fiz essa comparação. É como Deus se sente quando você que ministra sobre um altar, quando você que é levita na casa de Deus, fica se inspirando em músicas que não são inspiradas pelo Espírito Santo. Por pessoas que não consagram as suas vidas para ministrar. Por que você vai buscar inspiração e vai buscar técnica do mundo se os melhores cantores que o mundo já viu vieram de igrejas evangélicas? Te provo. Whitney Houston, Mariah Carey, Elvis Presley e tantos outros vieram de igrejas evangélicas. Se desviaram, perderam a fé, se desviaram, mas o talento, o dom, a técnica foram forjados em igrejas evangélicas. Os grandes talentos da música mundial vieram de igrejas. Né? A Katy Perry, que a mãe é pastora, o pai é pastor. Então por que eu vou buscar no mundo? Meu irmão, você tem tudo na tua mão, que é o Espírito Santo de Deus. Quer cantar? Pastor, não tenho voz. Ô meu filho, vai jejuar, vai orar, vai buscar de Deus. Deus te dá voz. Deus te dá voz. Estuda, canta, entra numa aula de canto, se aperfeiçoa, vai orar, técnica de voz, consagra. Deus pode te dar. Quer pregar? Eu sou acanhado, Moisés também era. E foi o libertador de Israel. Era gago. Por que Deus não pode usar você? Aí ele vai dizer aqui, versículo de número 2, na parte C, não tem porque não pedem. Tiago vai falar, não tem porque não pedem. Então pede, consagra, busca e tenha um propósito legítimo. Legítimo. Não busque e não receba nada de Deus para a sua própria glória. Lembre-se sempre que o que você tem não é teu, é dele. Meu irmão, eu vou usar uma palavra aqui bem tosca. Nós nascemos careca, pelado e sem dente. Então entenda que você não tem nada nessa vida, meu irmão. Até o teto que está na tua cabeça, quem te deu foi Deus. A comida que tu come foi Ele que deu.
Se você levantou e abriu o olho hoje foi porque Ele permitiu. Então comece a entender que o que você tem foi Ele que deu. Seja servo, seja instrumento, nunca queira ser melhor do que ninguém. Ah, porque fulano é usado. Barro igual a você. Ele é barro igual a você. Como eu falei aqui, ninguém é usado mais do que o outro. Isso Paulo chama de multiforme graça de Deus. Ninguém prega mais do que o outro. Ninguém prega mais do que o outro. O que acontece é que às vezes nós nos identificamos mais com o estilo de pregação, com o estilo de palavra, com ele do que com ela. Ou do que com ela do que com ele. É uma identificação particular. Mas quem usa é o Espírito Santo. E fala de maneiras diferentes. Porque senão o Evangelho não teria graça. Se todo mundo pregasse como o pastor Jorge, qual graça teria no Evangelho? Mas louvado seja Deus que nós temos em Porto Novo uma gama de pregadores que são usados pelo Espírito Santo, diferentes de mim. E são usados por Deus. Uns mais, outros menos, dentro do contexto humano. Mas diante de Deus, todos são usados iguais. E a gente tem que trazer esse contexto para nós. A gente precisa entender isso. Mas vamos dar continuidade. Sobre a questão do ciúme, né? O Espírito Santo tem ciúme. Ah, pastor. Então eu estou entendendo que eu estou no óleo com a minha mulher, porque eu morro de ciúme da minha mulher. Então você está errado. O ciúme aí, que a Bíblia diz, não é o ciúme humano. O ciúme que o Espírito Santo tem, ele tem uma diferenciação do ciúme humano. O ciúme humano, tá? Ele vai arder em uma manifestação do amor chamado eros. Tá? E o ciúme de Deus, ele arde em zelo, ele arde em ágape. Tá? Ele arde em ágape. Então, quando nós temos ciúme, o nosso ciúme não é um ciúme de zelo. Tá? Porque eu vou te dizer uma coisa. Ah, mas pastor, meu ciúme não é... Não, está errado. Eu vou te explicar por quê. Quer ver um ciúme que é de Deus na sua vida? Quando você arruma o teu marido bonitão, passa o melhor terno, perfuma ele, bota aí, porque você está arrumando ele, ó, para quê? Para você e para Deus. Isso é ciúme de Deus. Isso aí é a manifestação do ágape. Agora o seu marido se arruma e você fica doido aí, que as irmãs vão dar em cima do meu marido. É errado. E vice-versa, sua mulher faz aquela progressiva bonitona, né? Que os maridos adoram pagar. Aí você pagou aquela progressiva bonitona para ela e fica vigiando a mulher. Estou de olho no que é meu. Isso aí não é um ciúme de Deus. Tá? Quando a gente fala em ciúme, quanto ao Espírito Santo, é zelo. Não é uma manifestação do eros, que é o amor do homem para a mulher. A manifestação de Deus em amor, em zelo, esse ciúme é ágape, que é divino. Tá bom? Versículo de número 6. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que é isso? Sabe o que é isso? Nariz em pé, acaba com o bigode no chão. Se você se achar muita coisa, Deus vai te abater, e abate mesmo. Se você começar a se achar a última bolacha do pacote, eu sei pregar, eu sei cantar, eu faço isso, eu faço aquilo, achar que você é o fiel da balança, se não for do meu jeito, eu não faço. Filhinho, pelo amor de Deus, toma um semancol, rapaz. Toma um semancol. Quem é você para achar que as coisas têm que ser do seu jeito? Se não for do meu jeito, não é assim. Isso não é comportamento de crente, não, rapaz. Crente dá o ombro, crente dá a mão, crente fala assim, vamos junto e vamos fazer. Ainda que não seja do meu jeito, mas eu estou aqui para dar certo. É uma questão simplória, que é do presidente da República. Meu irmão, não tem direita, não tem esquerda, não tem centrão. Presidente da República do Brasil.
O presidente não é o presidente da esquerda, não é o presidente da direita, nem o presidente do centro. Ele é o presidente. Então, concordando ou não com ele, você tem que orar pela vida do camarada, porque ele é o governo de que Deus instituiu por eleição direta para conduzir a nossa nação ao progresso. Então o reino é assim. Não é porque você não está ditando as diretrizes que você vai se isolar e não vai fazer. Eu vou te dar um recado de Deus, você não vai prosperar. Se você está achando que você vai crescer, porque se não for do meu jeito não acontece, você não vai prosperar. E não se iluda que de repente você está com dinheirinho e está achando que prosperidade é dinheiro. Eu já ensinei que prosperidade não é dinheiro. Tem gente que é tão miserável, só tem dinheiro. Prosperidade é um princípio. Então, se coloque como voluntário e sirva, para que você possa prosperar e crescer. Aprenda a estar debaixo da autoridade de alguém, para que um dia o Senhor te dê autoridade. Porque senão, filho, já pensou se todo mundo quiser ter autoridade? O Brasil vai virar uma anarquia, a igreja vai virar uma grande bagunça. Mas nós temos etapas nas nossas vidas a serem cumpridas, como foi a palavra ministrada no culto de domingo. Eclesiastes capítulo 3. Existem fases na vida. E a fase hoje é de você obedecer. A fase hoje é de você passar por debaixo do cajado. Então você precisa entender que há uma necessidade de honrar para ser honrado. Tá bom, querido? Vamos lá. Versículo 7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Isso aqui é bem interessante, né? A submissão a Deus. A submissão a Deus é uma coisa que a gente precisa entender que tem que acontecer. Tá? Agora, eu não me submeto a Deus se eu não me submeter à autoridade constituída por Deus. Esse é o problema. Nós temos pessoas que estão vivendo as suas vidas dentro da igreja e por isso nós temos uma gama de desigrejados. Via de regra, o desigrejado é um tipo de pessoa que diz que está decepcionada com a igreja. Mas na verdade é uma falácia. Ele não está decepcionado, ele está insatisfeito. Via de regra, o desigrejado não é decepcionado, é insatisfeito. Porque estavam em igrejas e as coisas não foram do jeito que eles queriam. Tá? Eles queriam viver a vida do jeito que eles querem dentro da igreja. Mas como não acontece, tá? Aí eles ficam revoltados e abandonam a fé. Ou dizem que não abandonam, mas querem viver uma... Não, eu sou cristão, mas o modelo de igreja, né? A analogia de Paulo é uma analogia que não há necessidade de 4 paredes. Mentira. Quando Paulo fala, é canonicidade, é Bíblia. Então, se você fala que a analogia de Paulo é porque você sabe que está dentro da Bíblia. Então, você é um grande mentiroso. É um grande mentiroso. Eu louvo a Deus porque uma coisa esse vírus fez. E a gente vai ficar, meu Deus, pastor, eu louvo a Deus. Louvo. Porque Deus puxou o freio de mão de muita gente. E hoje as pessoas estão vendo o valor da família. Hoje as pessoas estão vendo o valor da igreja. Está um chororô miserável. Eu quero abraçar, beijar meu irmão, que saudade. Deus está fazendo com que eu e você entendamos que há uma necessidade de culto, de valor, de comunhão, de koinonia. E isso aconteceu para que a gente entendesse a necessidade de estar na igreja. Então, via de regra, o desigrejado, ele não se submete à autoridade que está dentro da igreja, constituída por Deus. E o apóstolo João vai falar na sua epístola, se vocês não amam ao irmão que vem, muito menos a Deus que vocês não veem. O camarada diz que ama a Deus, mas odeia o irmão. Como é que tu vai amar Deus se você odeia quem é de carne e osso, rapaz? A criação de Deus que é teu irmão, rapaz? Isso é mentiroso. Então, a submissão a Deus tem que ser primeiro pelas autoridades. Outra coisa, resistam ao diabo. Meu irmão, resistir ao diabo não é resistir ao pecado, não. Não confunde, não. Tem gente,
eu vou ficar namorando ele, sabe, pastor? Eu vou resistir. Aí eu vou ficar... Mas que tentação que esse rapaz, esse homem... Você vai estar em pecado. Não é para resistir o pecado, não. Quando fala assim, resistir, é ao diabo. Ao pecado tu tem que meter o pé. Ao pecado você tem que correr, a tentação você tem que correr. Não é resistir ao pecado não, rapaz, porque o pecado, ele vai te derrubar. Resista ao diabo. Entenda que o diabo é um adversário, que ele é batido pelo próprio Deus. Ninguém aqui tem poder para vencer o diabo, não. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo venceu. E nós estamos fundamentados nessa rocha inabalável. Nós estamos fundamentados nessa rocha poderosa que é Cristo. E se Cristo venceu o diabo, ele vai vencer o diabo por você. Resista a Satanás porque ele vai cair. Dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, de repente dentro da tua igreja. Não importa onde Satanás está se manifestando. Ele vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Dobra os seus joelhos, ora, chora, expõe o teu problema, que ele vai cair. Deus está na tua vida, rapaz. Deixa de ser calça frouxa, chupetinha. Ai meu Deus, eu vou para o mundo. Fulano vai me botar no mundo. Mentiroso. Ninguém bota ninguém no mundo. Você vai para o mundo que você quer. Quer um motivo para ir para o mundo? Então, seja uma pessoa coerente. E quando você cometer um ato desse contra Deus, você diga para todo mundo que você foi por tua conta. Fulano botou Beltrano no mundo. Mentira. É porque o coração já estava no mundo há muito tempo. Há muito tempo. Crente fundamentado em Jesus Cristo não larga ninguém. Não larga Jesus por ninguém. Está vivendo um monte de mentira aí e trazendo... fulano foi massacrado. E Jesus não foi não? E eu e você nunca foram um dia não? Sustenta, resiste ao diabo. Você sabe o que é resistir? Fazer base. Você já viu o camarada que luta jiu-jitsu? Já viu o camarada que luta arte marcial? Na nossa igreja a gente tem alguns praticantes aí, alguns esportistas, né? A gente sabe disso. Então, a gente tem a campeã mundial de jiu-jitsu, a Sarinha, né? E a gente sabe disso. Que quando você entra para uma luta, numa arte marcial, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Base. Pergunta aí, base, para você poder combater. Faz base contra o diabo, rapaz. Agora você pega um calça frouxa, o cara te empurra, ai meu Deus, desfaleci, sai fora, crente frouxo. Qual é a base do crente? Joelho no chão, filhinho, vai orar, vai chorar e conversar com Deus. É isso que falta para muita gente. Em vez de estar na rede social desabafando, ai meu Deus, ai Jesus, aí conta os teus problemas para Jesus e Ele vai te socorrer. Olha o que diz o versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É a NVI, Nova Versão Internacional, essa tradução. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mais proximidade de Deus, mais poder. E como é que eu me aproximo de Deus, pastor? Oração, jejum, palavra, vida de santidade. Se afasta do pecado, se afasta do problema, tá? Tiago vai falar de uma coisa muito poderosa que a gente carrega, que é a nossa palavra na nossa língua. Meu irmão, deixa de se contaminar pelas suas palavras. Quanto menos você falar, menos você vai pecar. Menos você fala, menos você peca. Humilhe-se diante de Deus e Ele vos exaltará. Tá? Eu não posso entender uma posição de humilhação se não ser de joelhos, se não ser prostrado. E é isso que Jesus vai fazer quando lava os pés dos discípulos. Ninguém lava pé em pé, de nariz empinado. Para lavar o pé tem que estar de joelho, tem que estar prostrado. Quando você olhar para o teu irmão e vê-lo como seu superior, você vai crescer espiritualmente. Agora, se você se achar a última bolachinha do pacote, querido, não vai ter como você prosperar. A palavra que está ligada diretamente ao Evangelho, como amor, paz, gozo do Espírito, é mordomia, serviço. Sirva a sua igreja, sirva o seu ministério,
sirva com paz, segue a paz com todo mundo e vai servir. Deixa eu te dizer uma coisa, Porto Novo tem lugar para todo mundo trabalhar. Todo mundo trabalhar. O problema é que a gente quer chegar e encontrar tudo pronto, né? E desmerecer o trabalho que foi feito pelos outros às vezes. Então, a gente precisa amadurecer. Versículo 11, é uma verdadeira paulada na moleira. Irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Ele vai falar sobre a questão do julgamento pessoal. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua realidade, cada um vive a sua vida da maneira que pode, né? Eu me lembro que o pastor Alberto Goulart da Silva, que foi meu primeiro pastor, né? Eu aceitei Jesus na época na Igreja Batista do Calvário em Raul Veiga, pastor Heleno Álvares Bezerra, um grande homem de Deus, e depois eu fui para a Assembleia do Povo da Madama, onde me batizei. O pastor Alberto Goulart da Silva, ele contava uma coisa bem interessante. Ele falava de uma irmã que ela não falava mal de ninguém. Eu já contei isso na nossa igreja. E uma vez perguntaram para ela, irmã, mas a irmã fulana está no círculo de oração com a senhora e só chega atrasada. E ela chegou para aquela pessoa e falou, ela chega atrasada porque ela cuida do marido dela, o marido não é cristão. Então ela prepara a janta dele, ela prepara o café da manhã, quando é à noite, quando é de manhã. E ela chega nos trabalhos, às vezes atrasada, porque ela dá uma atenção para ele, ela precisa ganhar o esposo para Jesus. Por isso que ela sai de casa atrasada. Então tem uma justificativa. E um dia, um grupo de pessoas dentro da igreja, usados pelo diabo, falaram assim, pô, essa mulher não fala mal de ninguém. Hoje ela vai falar mal. E no término de um trabalho, pegaram ela na porta da igreja e falaram, irmã, eu queria fazer uma pergunta para a irmã. O que a irmã acha do diabo? Aí pensaram assim, agora ela vai falar mal do diabo, né? Ela falou assim, meu querido, o que eu tenho para falar de Satanás é o seguinte, se nós trabalhássemos de noite, como ele trabalha, a gente ganharia muita gente para Jesus, ao invés de estar ocupado com coisas que não nos edificam. Ficou com a cara desse tamanho. Sabe por quê? Porque nós precisamos ocupar a nossa mente, o nosso tempo, com aquilo que nos traz esperança. E a maledicência é um mal como um câncer. Vai te corroendo de pouco a pouco, de pouco a pouco, de pouco a pouco. E eu vou te dizer um sintoma de que você, se você estiver doente, isso é um sintoma que já está em estado avançado. Quando você fala mal de alguém e começa a ter prazer naquela conversa, é porque você já foi contaminado com esse vírus maldito. Isso já está te consumindo. Vamos para o capítulo número 5 para a gente fechar? Aí ele vai começar a falar do capítulo número 5 sobre as pessoas que são ricas, né? Vai falar sobre aqueles que são ricos, e aqui o texto é diretamente para aqueles que não servem a Deus e têm as riquezas. E ele vai dizer que a riqueza as apodrecerá, as roerão. Isso a gente vê demais acontecendo com os ricos, né? As pessoas que, quando perdem as suas fortunas, elas se suicidam, se matam, porque só sabem viver o amor ao dinheiro. E eu tenho falado muito sobre isso, né? O dinheiro não é problema, tá? Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Pelo contrário, tenha dinheiro, trabalhe com honestidade, afinco, conquiste coisas. A Bíblia diz que se a gente crer e confiar no Senhor, nós vamos comer o melhor dessa terra. E você não vive uma vida de pobre coitado, não. Você é filho do rei. Puder comprar um carro bom do melhor, compre uma casa melhor, mas lembre-se que você não é melhor do que ninguém, que o dinheiro não pode ser seu senhor, o dinheiro tem que ser seu escravo. Estenda a mão sempre para quem precisa.
Nunca se esqueça dos seus irmãos. Nunca se esqueça de onde você saiu. Mesmo que você nasceu num berço de ouro, faça o bem a todo instante. Porque aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Tá? Ele vai dizer para a gente ser paciente até a vinda do Senhor. Não é isso? Rapaz, a gente precisa muito entender que essa trombeta vai tocar. E a cada dia, quando a gente chega lá no culto em Porto Novo, né? Agora a gente está nessa modalidade de culto online. Eu estou orando para Deus para isso acabar. A gente vai acabar o culto online, né? Mas a igreja vai abrir novamente. Nós vamos continuar transmitindo os nossos cultos online, se assim o Senhor permitir, né? Então a gente está na expectativa da trombeta tocar. Aí vai ser para toda a eternidade. Nunca perca essa divina esperança. Daqui a pouco a gente entrar na Nova Jerusalém, a gente entrar pelos portais da grande cidade de ouro e cristal, querido. Jesus vai voltar, Ele está próximo. Jesus está voltando. O juiz está às portas, mas para a igreja ele é cordeiro. Para a igreja ele é oferta expiatória, cordeiro imaculado, salvador eterno. Para o mundo ele é juiz. Para o mundo ele é juiz. Não perca a esperança na vinda do Mestre. Lembra de que ele deixou o lencinho dobrado? Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar você. Aí vai acabar tudo. E tudo quanto é saíte, sinusite, renite, bucite, isso aí, porque eu tenho, é minha sinusite. Isso não tem nada, isso não é teu não, rapaz. Isso vai ficar. Quando a trombeta tocar, corpo glorificado. Essa dor de joelho, dor na coluna, dor de cabeça, isso aí vai acabar. A trombeta do arrebatamento tocar, os mortos vão ressuscitar primeiro, e a igreja transformada vai ter um grande evento chamado Bema, chamado Tribunal de Cristo, para depois entrar nas bodas do Cordeiro. E isso é real, creia nisso. Jesus está às portas e ele vai tocar a trombeta e você vai ser tomado dessa terra. A lei da gravidade de Newton vai ser quebrada para a igreja. E num grande rapto nós vamos entrar pelas portas da Nova Jerusalém, louvando e bendizendo o nome do Cordeiro. Versículo de número 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Aí, arquiva. Ficou triste? Dobra o joelhinho lá dentro do quarto, vai orar e perdoa. Tem muita coisa que a gente pode evitar, né? E ele vai colocar sobre isso aqui. Para de se queixar uns dos outros. Sabe por quê? Você não é perfeito. Para de olhar para os outros e achar que os outros é doente e você é são. De repente você está mais doente do que os outros. Então começa a pôr a sandália da humildade. E a entender que a gente precisa buscar uma melhora como servo de Deus a cada dia. Como ser humano. O grande problema é que a gente começa a se achar a última bolachinha do pacote, ninguém é melhor do que ninguém nessa vida. Quando ele fala de rico, tá, ele vai colocar de pessoas que estão se achando, meu irmão, vai todo mundo para debaixo da terra e o bicho vai comer. Com exceção da igreja do arrebatamento. E a gente precisa entender que há uma necessidade de mudança em nós a cada dia. Lembra daquela mágoa que está no teu coração? Aquilo que aquela pessoa te fez? Joga fora. Lança para longe de você isso. Perdoa. Faça uma autoanálise, uma introspectiva. E diga para você, eu vou mudar. Rapaz, tem gente magoada com a igreja. Tem gente que não gosta de tal. Meu irmão, isso é um sentimento maligno que o diabo colocou no teu coração. Isso é um sentimento do inferno. Meu Deus, a igreja de Cristo, como é que tu não vai gostar de uma igreja? Como é que tu não vai gostar de um irmão teu?
Você vai ter raiva. O irmão te dá a paz do Senhor, você finge que o irmão não te deu a paz do Senhor e ignora, fala com você, você ignora. Me desculpe, mas o céu não é lugar para esse tipo de pessoa. Me desculpa não, né? A verdade do Evangelho é essa. Aprenda a perdoar, a liberar. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como eu fui ofendido. E Jesus? Cuspido, esbofeteado, açoitado, tratado como escória. Se ele não perdoa, se ele age como eu e como você, o que seria de nós? Então a gente precisa ter o coração limpo. Eu tenho o costume de dizer que a viagem para Nova Jerusalém é a única viagem que existe que você não pode levar bagagem. Lá não entra gente com bagagem. Mesquinharia, coração magoado, coração cheio de ódio, nariz empinado. Eu tenho o costume de dizer que o céu está cheio de gente que achava que não merecia estar lá. E no inferno está cheio de gente que tinha certeza que ia para o céu. Eu acho que não preciso falar mais nada sobre isso, né? Comece a pedir a Deus misericórdia. É o que a gente a cada dia precisa. Dobrar-se diante dele e clamar ao Senhor por misericórdia. Eu já estou encerrando, tá bom, gente? Olha só, versículo 11 diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Deus não vai permitir que você esteja numa situação para te destruir. Deus não vai permitir que o coronavírus te destrua, que você passe fome, que você seja meu irmão, tudo que acontece na vida, a não ser que Deus preparou o coronavírus para te levar, aí não vai ter jeito, filhão. Que isso, pastor? A minha vida está blindada, a minha casa está com o sangue do cordeiro na porta. Se Deus preparou o coronavírus para me levar, ele vai me levar. Não tem papo nem negociação com ninguém, nem conversa. Se ele quer me levar, ele vai me levar. E se ele for me levar, eu dou glória por isso, porque eu vou para os braços de Deus. Agora, se Deus tem um propósito, meu irmão, essa situação você vai passar e vai ser mais do que vencedor. Deus não leva, Deus não pega os seus filhos e coloca eles em situações que eles não vão vencer. Pelo contrário, Daniel estava na cova dos leões e venceu. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha saíram mais do que vencedores. E todos os grandes homens de Deus da Bíblia se encontraram com dilemas. A questão não é a situação, mas a questão é quem está com você na situação. E você, quem você é na situação? Servo legítimo ou infiel? Adorador ou murmurador? Isso vai pesar. Não é a situação, mas quem está contigo e quem eu sou nela. E Deus vai propiciar a vitória para aqueles que verdadeiramente o amam no espírito e verdade. Então, aquieta o teu coração. Foi a palavra de domingo. Passado, presente e futuro. Deus tem o seu propósito na sua vida. E quando ele está numa situação, aquele que está com ele, permanece com ele, é mais do que vencedor. Tá? Ó. Aí ele vai trazer um princípio bíblico bem interessante aqui. Ele vai dizer assim, ó: entre vocês, versículo 13, entre vocês, alguém está sofrendo? Entre vocês alguém está sofrendo? Que ele ore. Vá para o joelho. Alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Cada situação no seu devido estado, né? Então você vai seguir aquilo que é de acordo com a situação. Está triste? Vai orar. Né? Está alegre? Vai cantar louvores. Então, entre vocês alguém que está doente, ó, aquele que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele e unjam com óleo em nome de Jesus, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente
o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Aí fala de um princípio bíblico aqui sobre unção com óleo, que é outro estudo. Que para fazer uso do óleo, para unção com óleo, é um princípio de autoridade espiritual. Nós já falamos sobre isso nas terças-feiras de Vidas Profundas. Só quem pode fazer uso de unção com óleo é o pastor, o presbítero da igreja. Tá? Quando todo mundo começa a ungir, tá? Quebra-se o princípio, vira-se uma verdadeira desorganização espiritual. Para fazer uso de unção com óleo, presbíteros e pastores. Tá? E outra coisa, a unção é para doente. A unção é para doente, a unção não é para ungir dizimista, a unção não é para ser ungindo todo mundo. Esse é o princípio espiritual da unção com óleo no Novo Testamento. As pessoas estão pegando aquilo que é do Antigo Testamento e saindo ungindo tudo. Então não é por aí, tá bom? Mas isso é tema para outro estudo. Tá? Portanto, confessem, versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tá? A questão de confessar pecados. Eu não preciso confessar pecado, não. Eu vou para dentro do meu quarto, peço perdão. Eu tenho que dizer que isso aí também é tema para outro estudo, mas não tem esse negocinho de você ficar quietinho no teu cantinho, não, tá? E ficar... Porque você abriu uma brecha de legalidade e o diabo vai continuar te acusando. E nessa brecha aqui de legalidade que ele entrou, ele vai continuar entrando e você não vai ter poder para vencer. Porque quando você esconde um pecado, ali você vai fazer um ninho para Satanás habitar. Então ele está dizendo aqui, ó, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos. Orou outra vez, o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converter um pecador do seu erro, caminha. Quem converter um pecador do seu erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecadores sejam perdoados. Essa é a nossa missão, de buscar aqueles que se perderam, e Deus vai estar sempre como o Senhor do filho pródigo, aguardando aqueles que erraram o caminho. Nós precisamos, como Igreja de Cristo, viver isso. Tá? Vamos trabalhar nesse ano de 2020 com todas as dificuldades para trazer aqueles que se perderam, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, principalmente orar, buscar de Deus isso, que para nós é muito importante, nós precisamos disso. Quantas pessoas passaram pelas nossas vidas e hoje estão afastadas? Que a gente, acima de tudo, possa viver um exemplo de fé, de caridade, de amor, e sempre ter uma palavra de esperança para aqueles que estão afastados do Evangelho. Nós precisamos muito disso. Tá? Que a gente possa reconhecer os nossos erros e confessar uns aos outros. Olha, eu errei, me perdoa. Errou, pecou. Cuidado com a situação de você ficar escondendo o teu erro. Tá? A legalidade é uma coisa terrível. O diabo vai fazer muita gente escravo do pecado. Então você está vendo que esse pecado te acorrentou. Você está vendo que esse pecado está destruindo a tua vida. Confesse. Busque o ministro da igreja e converse com ele. Lembra daquela passagem, daquela palavra que eu falei do ganso? Olha o ganso. Olha o ganso. Tá? Quando a gente esconde um pecado e depois que a gente acha que está tudo bem, o diabo fica por trás ali apontando, acusando. Isso pesa na consciência. Isso pode destruir a tua vida, destruir a tua família. Que a gente trabalhe sempre na luz e nunca na escuridade, nunca na escuridão. Quem trabalha na escuridão, quem trabalha escondido, quem trabalha escondendo e ocultando é o diabo. Deus não. Deus trabalha na luz, às claras. Que o Senhor nos abençoe. Que essa palavra fique gravada na tábua dos nossos corações. Está trazendo um estudo expositivo, né? Dentro da medida do possível, comentando alguns versículos salteados, mas procurando não sair do contexto. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida que está nos assistindo. Nós já estamos encerrando, já passamos do nosso horário,
mas eu quero dizer para você que é uma satisfação muito grande, tá? Ter você conosco. A Assembleia de Deus de Porto Novo está à vossa disposição. Tá? Eu, como pastor da igreja, me coloco à vossa disposição naquilo que vocês precisarem. Dúvidas quanto a textos, quanto a teologia também, estou aqui para atendê-los. Tenha uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite de tranquilidade. Terça-feira que vem vamos falar sobre sabedoria. Você tem sabedoria? De onde vem a sabedoria? O que é sabedoria? Qual a diferença do conhecimento? Qual a diferença da inteligência? Poxa, fulano é tão inteligente. Tem gente que é muito inteligente. Será que ele tem sabedoria? Rapaz, mas fulano, tudo quanto é coisa que eu falo com ele, ele conhece. Será que ele conhece? Tem tanto conhecimento, mas tem sabedoria? E aí, fica a pergunta, para que a gente, na terça-feira que vem, às 20 horas, entre com esse assunto à luz da Palavra de Deus, terças-feiras de vidas profundas da Assembleia de Deus de Porto Novo. Somos todos VIP. Beijo do careca, saudades do meu povo. Para você que não é da Assembleia de Deus de Porto Novo, fique com Deus. Um beijo no coração para você, para a sua família. Tudo de bom. YouTube, vá lá, ó. Se inscreva no nosso canal, para a gente começar a fazer os nossos trabalhos via YouTube. Vai ser bênção. Tudo de bom, uma noite de paz, descanso, a paz do Senhor. Somos todos VIP.